Pronto. Boa tarde a todos e todas. Hoje a nossa convidada do webinar é a Renata, né, conhecida de bastante gente. Ela é aluna de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ. Também é aluna de iniciação científica no Laboratório de Ecotoxicologia Marinha da UFRJ e é extensionista do Laboratório de Limnologia da UFRJ. Então é isso, Renata. A hora que você quiser comentar, você já pode comentar. Tá. Não, só queria agradecer vocês pela participação, pelo espaço e vou projetar aqui. Tudo certo? Tudo certinho. Tá, ok. Bem, como ela já falou, o trabalho é sobre a face ambiental do racismo, né? Bem, o que é o racismo ambiental? O racismo ambiental, ele é um termo, né, que foi cunhado por uma pessoa preta, né, chamada Benjamin Franklin Chaves Jr., que é um químico e foi um líder religioso, e ele tinha uma importância muito grande, né, sobre as lutas dos direitos civis dos negros, especificamente ali na Carolina do Norte, onde ele trabalhava. E por ele ser essa liderança, né, ele chegou a trabalhar como assistente de Martin Luther King, e no ano de 1981, ele cunhou esse termo a partir de suas investigações e pesquisas entre as relações que existiam dos resíduos tóxicos e a população preta norte-americana, né? Então, isso tudo começou por um conflito nos Estados Unidos, que uma comunidade em específica negra estava sendo contaminada por um rejeito químico. E daí as pessoas organizaram, né, elas organizadas quanto um coletivo, foram até a autoridade cobrar uma posição disso que estava acontecendo ali em volta deles, né? E eles perceberam que isso acontecia de uma maneira deliberada, né, sem participação da população. Os empreendimentos chegavam lá já construindo nesses territórios pretos, né? E viram que não era algo aleatório, né? Que tinha uma questão, um fundamento político e ideológico. Porque havia uma disposição desses empreendimentos nessa maioria dos bairros hispânicos, né? E negros. Então, ele explicava que esses danos não eram igualmente distribuídos. Então, foi daí que começou esse termo e essa luta. E com isso, ele definiu o que seria um racismo ambiental. Então, ele fala que racismo ambiental é a discriminação racial no direcionamento deliberado de comunidades étnicas e minoritárias para exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos, juntamente com a exclusão sistemática de minorias na formulação, aplicação e remediação de políticas ambientais. E quando a gente sai do cenário dos Estados Unidos, né, do cenário americano, e vem para o Brasil, a gente percebe que aqui existe um outro conceito, né, que é mais comumente usado por nós. E aqui a gente também tem outro fenômeno, né, além dessa desigualdade, desse racismo ambiental, a gente vê que é uma injustiça social, né? Então, veio o termo injustiça ambiental justamente por essa injustiça social que a gente tem mais comumente aqui no Brasil. Então, essa noção vem mostrando que existe realmente esse descompasso entre as pessoas que estão à frente, estão tomando essas decisões ambientais, com quem sofre esse ônus, né, por estar ali naquela localidade. Então, essas pessoas que estão sofrendo, né, não têm o poder de tomar decisão, sofrem essas injustiças e elas acabam sendo invisibilizadas nessas decisões que são tomadas nesses grandes empreendimentos e decisões públicas, né? No Brasil, a gente tem uma professora que trabalha na Fiocruz, chamada Tânia Pacheco, e ela conduz esse projeto chamado de Justiça Ambiental, né, lá na Fiocruz. Então, ela tem umas questões, uns textos, uns discursos bem legais, muito interessantes. E uma vez ela me chamou a atenção
para como realmente é esse racismo ambiental no Brasil. E o que diz a nossa Constituição? Ali no artigo 225, ali vem ressaltado que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, para a gente começar a falar desse conceito no Brasil, a gente precisa ver realmente a nossa história, né? Como tudo começou. Então, a gente sabe que no nosso país, né, a nossa história como foi contada por brancos. Então, a gente sempre escuta, vez por outra, dizendo que foi um descobrimento, né? Mas não foi. Tudo começou com uma invasão portuguesa, né, no país, que começou a empurrar os índios que aqui viviam para longe, né? Então, daí já começa uma luta pelo território, o uso e o abuso desse território dos indígenas. E isso foi determinando ao longo do tempo, né, que sejamos uma população vulnerável e escravizadas e consideradas inferiores. Então, ao longo do tempo, nós mesmos fomos naturalizando essa coisa, né, essa condição escravocrata que nós temos, faz com que essas pessoas continuem a entender que o preto deve ser jogado para fora da casa grande, ser encarado como alguém realmente inferior. Então, quando a gente volta na nossa história, a gente vê que isso explica muitas coisas que acontecem hoje, né? Explica o porquê uma criança é colocada sozinha no elevador para não incomodar a madame, explica por que um rapaz vai fazer compra e sai morto de um supermercado, explica por que duas crianças brincando na sua casa são mortas por bala perdida. Então, isso tudo, quando a gente vê lá na nossa história o que realmente aconteceu, vem explicando por que isso acontece hoje, né? E dentro dessa lógica, o racismo ambiental, que joga essas pessoas para fora do seu território, e somos jogados cada vez mais longe para lugares inóspitos, lugares onde o capital ainda não quer chegar, né? Porque quando resolver chegar, serão jogados novamente para outro lugar. Então, isso tudo é a luta contra o racismo ambiental, né? E essa professora, a Tânia Pacheco, ela usa um termo que maravilhoso, um dos seus textos. Ela fala que é de uma invisibilidade desejável, né? Que o que seria isso? Que para essas coisas continuarem acontecendo, para a sociedade continuar fazendo o que ela faz com essa população, é necessário que o outro não seja visto, é necessário realmente que ele seja invisível, né? Então, por exemplo, quando a gente passa pela rua, a gente vê alguma pessoa jogada no chão, a gente não quer saber se está vivo, se está morto, se está passando mal, o que tem. Simplesmente a gente segue a vida, né? Agora, quando a gente vê uma pessoa branca, loira, dos olhos claros, com aquela aparência aceitável para a sociedade, no mínimo vamos achar estranho porque aquela pessoa está ali, vamos parar, oferecer ajuda, né? Então, essas pessoas que são tratadas como sub-humanas, pessoas que outros acham que não merecem, têm o mesmo direito, né, que o deles, e de repente vai sendo exterminada, né, do que a gente está vendo hoje em dia. Então, existe uma lógica muito clara de poder, de escolha de áreas que estão sendo exploradas, danificando a saúde, a vida desses povos marcados por sua identidade étnica, né? Seja negro, seja indígena, seja latino, seja asiático. E a gente frisa que o ponto em questão disso tudo, né, que o que deveria ser feito é a falta de representatividade dessa identidade étnica que não seja branca, masculina, burguesa, nesses grupos de discussões, né, ambientalistas, nos comitês, nessas comissões, nesses espaços de disputa, de discussão dessa temática ambiental, né? A gente percebe que realmente não tem essas pessoas que sofrem esse ônus, essas pessoas não são representadas nesses lugares onde elas deveriam estar ali também tomando decisões, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse exemplo da tragédia causada em Mariana, né, pela Samarco, em 2015. Então, só que pela essa imagem, a gente percebe quem são essas pessoas que estão sofrendo esse ônus,
quem são essas pessoas que tiveram sua casa, família, vida destruída, né? Então, por exemplo, essas comunidades que foram afetadas com essa tragédia, ou no Fundão, Mariana, a gente vê que existe sim uma distribuição étnica nesses bairros, né? Existe um gradiente de cor, que quanto mais próximo dessas barragens, mais o percentual de pessoas pretas naquela localidade existem, né? Então, aí já se destaca fortemente como que é essa questão racial nesse racismo ambiental. E o IBGE fala que ali naquela localidade, cerca de 60% dessas pessoas que moram ao redor dessas barragens são consideradas pretas ou pardas, né? E tem uma líder indígena, né, que ela também é uma ativista nessa questão, e não é novidade nenhuma para a gente em saber que as terras indígenas estão cada vez mais sendo destruídas, né, invadidas, e o nome dela é Sandra Munduruku. Então, ela fala justamente da mineração na terra indígena, né? Então, ela fala dos seus parentes que estão bebendo água suja, água contaminada, água com lama, e eles falam, gritam, mas simplesmente a população não escuta, a gente não dá ouvido a essas pessoas, né? Então, ela fala muito em construir hidrelétricas em terras indígenas, porque seria, ao modo de ver do Nem branco, falo. uma energia limpa, né? E uma energia limpa para quem, né? Mas como assim uma energia limpa, né? Porque a gente vê usinas sendo construídas e isso leva pessoas, com elas vem droga, prostituição, doença, violência para aquela localidade que ali não existe. Então ela bota muito bem colocado energia limpa para quem, né? Porque para eles não está sendo, eles estão sofrendo esse ônus, né? E um outro exemplo que a gente teve aqui recentemente são as queimadas na Amazônia, né? Porque muitas das vezes esse impacto ocorre na área rural, né? Dessas queimadas. E mesmo quando ocorre em grandes cidades ali, né? Como Manaus, Belém, Boa Vista, né? Essas cidades estão fora dessas discussões sobre o tema. E só quando a fumaça começou a chegar no país mais rico da nossa cidade, na maior metrópole da América Latina, em São Paulo, que começou a ter a devida atenção da mídia, que daí eles viram que tinha alguma coisa errada, né? Como aqui nessa imagem mostra São Paulo que escureceu 3 horas da tarde, na outra mostra folies na chuva que os pesquisadores viram daquela água da chuva que seria realmente das queimadas na Amazônia, né? Então, a partir do momento que você afeta uma população específica, um lugar com dinheiro, pessoas importantes, a cidade mais rica do Brasil, eles começam a ver que tem algo errado e começa a ter atenção da mídia, né? Então, a gente como consumidor, por exemplo, de móveis, de madeira, a gente não sabe se aquela madeira é ilegal. A gente, quando consumidor de carne que ali é produzida, eles simplesmente tomam essa decisão e não acham que estão causando algum impacto, né? Mas quando a fumaça chega em São Paulo, aí sim que eles percebem que sim, teve impacto e tem alguma coisa de errado e recebe a devida atenção da mídia, né? Então, nós precisamos entender que essa questão do racismo ambiental não necessariamente está vinculada à maldade, que o Estado, os empreendedores vão lá procurar essas comunidades carentes, né, para construir seus empreendimentos, porque eles são ruins, porque eles não gostam de negros. Simplesmente é que na nossa Constituição e na nossa sociedade, esses grupos de minoria têm menos poder político, né? Então, uma pressão que um bairro branco de classe média faria para não construir seu empreendimento ali naquela localidade seria muito maior, notória e mais respeitada pela mídia do que uma pressão de um bairro periférico com negros, com latinos, com asiáticos, por exemplo, né? Então, acaba sendo mais fácil, mais barato colocar em um bairro pobre do que um bairro rico de maioria branca, né? Então, essa diferença estrutural acaba que boa parte ou a maioria desses empreendimentos se caracterizam por distribuição desigual desse ônus, né?
e, e riscos associados aos processos econômicos na sociedade. E a gente pensar que a gente deixar a população em risco social, sem saneamento, sem água potável, sem encanamento, né? Sem escola, bairro sem escola, sem biblioteca, tudo isso é característica de um racismo ambiental. E a gente vê comumente as pessoas dizendo que aquelas pessoas estão sofrendo esse ônus porque elas não têm dinheiro, né? Não têm um capital para ter aquilo. Só que quando a gente para pensar nesses bairros de pessoas brancas, elite, classe média, quem banca toda aquela estrutura daquele bairro é o Estado, né? Então, elas tentam justificar o injustificável, né? Não há justificativa para aquilo não estar acontecendo naquela periferia, para o Estado não agir a favor também daquelas pessoas, né? E fica muito claro que existe um grupo de pessoas aqui no Brasil que simplesmente é restrito ao básico. Elas simplesmente não têm acesso ao básico que deveríamos ter, né? E se a gente pensar que nós não somos impactados, todos nós somos impactados, mesmo que eu ou você ou o outro não viva naquela situação de periferia, não viva naquela situação vulnerável, você vai ser afetado de alguma maneira, né? A gente tem exemplos aqui de bairros que são vizinhos, que possam ter doenças como dengue, tuberculose. Eu, como sendo vizinha daquele bairro, eu também posso ser afetada, mesmo não estando lá, mas estando perto, isso pode também me afetar, né? E quando a gente vê o esgoto no Brasil, 47% da população brasileira não tem o esgoto tratado, não existe isso de esgoto tratado. Então, essa água vai para o canal, que vai para um rio e vai desembocar no mar, né? Então, eu estou sendo afetada. Um pescador, por exemplo, que dali tira a sua renda, tira o alimento, tira o peixe, tira o crustáceo que eu vou comer. Estou sendo afetada com aquela água suja que vai para o mar e daí eu vou para a praia, eu vou tomar um banho. Então, estou sendo afetada de alguma maneira no meu lazer, né? E a gente considerando o Brasil como um país continental, um país que ganha muito investimento turístico, essas águas são absolutamente poluídas, né, se a gente for pensar. E esse modelo que prevalece hoje pelo mundo, que é chamado de ordem pela força, né, não é ordem de compartilhamento, né? E no modelo de ordem pela força, a força econômica é que determina esse poder, né? Isso explica, por exemplo, porque nós praticamos uma forma de racismo que não existe a menor justificativa para aquilo estar sendo praticado, né? Temos um exemplo de uma empresa de caminhões que vende um determinado modelo de caminhão aqui no Brasil que polui 90% a mais do que o mesmo modelo vendido na Suécia e fabricado aqui no Brasil, né? Então, qual a razão desse empresário fazer isso? Qual é a razão que ele explica que a saúde, que o pulmão do brasileiro é mais resistente do que o do sueco, né? Então, esse é um tema central da questão, né? De como ser um cidadão de segunda categoria. A gente tem o exemplo também do lixo eletrônico da Europa. Qual a razão de todo o lixo eletrônico produzido na Europa e parar no lixão de Gana, por exemplo, na África? Não tem espaço? Será que eles não têm dinheiro para destinar melhor esse lixo? Não tem outro lugar? Por que tem que ser na África, né? Então, esse é um tipo de racismo injustificável e que as pessoas continuam praticando. E agora eu vou falar de um tema recente, né? Que é a Covid-19, e mostrar o quanto ela tem a ver com o racismo ambiental, né? Que foi muito comum a gente ver as pessoas falando que o vírus não olha quem está infectando, não olha a cor, não olha a etnia. Realmente o vírus não faz como um policial militar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Vê um favelado, vê um preto, fala que vai infectar. Realmente ele não faz isso, né? Só que ela não atinge o mesmo grupo social da mesma forma, ela não atinge, né? A pandemia tem sim classe, tem sim gênero e ela tem sim cor, né? A população preta e afrodescendente são as mais afetadas.
E foi muito emblemático, assim, para mim, para a gente realmente refletir. Não sei se vocês lembram ou ficaram sabendo, a primeira pessoa a morrer de Covid-19 no Brasil foi uma empregada doméstica no estado do Rio de Janeiro, que a patroa, né, foi viajar para a Itália de férias, voltou infectada do Covid-19 e ela teve que ficar trabalhando, já idosa, por volta de 60 anos, trabalhando para uma recuperação da sua patroa, né? Então, essa pessoa ser a primeira pessoa a morrer de Covid-19 no nosso país é emblemático para a gente ver, para a gente pensar em cima do sangue de quem, em cima da luta de quem o nosso país foi construído, né? E mesmo assim, as pessoas não acham que foi normal, que foi azar, mas essa primeira morte dessa pessoa negra, preta, empregada doméstica, né? Ser a pessoa a morrer de Covid-19. Então, a gente vê que esse grupo social enfrenta uma dificuldade, por exemplo, de se isolar, porque eles não têm uma moradia superlotada, inadequada, um serviço irregular ou então ausente de água, saneamento básico. Então, a falta de todas essas coisas que eu falei é uma característica desses territórios populares, onde ficam essas pessoas, né? Então, com isso, eles ficam mais expostos ao contágio do vírus, e, além disso, esse grupo social também tem um menor, ou não existe, um acesso de saúde de qualidade, por exemplo. Então, a gente vê que essa possibilidade de tratamento para essa pessoa infectada, inadequada, no caso de contaminação, muitas vezes não vai existir, né? Então, essa pandemia veio para mostrar, desvelou as mazelas do padrão da urbanização no Brasil, né? Que é desigual e segregada. Então, a gente viu que o vírus da Covid-19, de nada ele é democrático, né? Então, a gente, mesmo sabendo que esses riscos são imperceptíveis e invisíveis, no entanto, a chance de contaminação, de tratamento, vai depender, sim, da possibilidade de cada um, da possibilidade financeira de cada um. Então, aqui eu venho trazendo alguns dados, né, que a origem não é da minha cabeça, são dados do IBGE, dados do INPE, dados dessa professora da Fiocruz. Então, para mostrar o quanto essa doença não é nada igual, né? Então, no Brasil, a gente vê que cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. No Brasil, cerca de 31 milhões de pessoas não têm acesso à água. Então, aqui simplesmente é não tem acesso à água. Não falei água potável, água para beber, não tem acesso à água. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas moram em favelas. Nas principais cidades do Nordeste, Salvador e Recife, 1/3 da população vive em área de risco. No Brasil, cerca de 7 milhões de imóveis estão vazios. No Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas não têm acesso ao banheiro. Em São Paulo, Brasilândia, que é uma favela paulista, 50,6% da população é preta. Ao final de maio de 2020, 277 pessoas já tinham morrido por Covid. No Capão Redondo, 53,9% da população é composta de preta e ao final de maio de 2022, 237 pessoas já tinham morrido por Covid. No Rio de Janeiro, ao final de maio de 2020, as 174 mortes por Covid ultrapassaram o número de óbitos por Covid-19 de 15 estados brasileiros. No Rio de Janeiro, 1.400 pessoas vivem em assentamentos subnormais em cerca de 400 comunidades. Então, esses dados são de maio, hoje já deve ter se extrapolado, com certeza, para a gente ver como que é a desigualdade aqui no Brasil, né? Como que ela acontece. E essa mesma indígena que eu citei lá do Rio Tapajós, ela falou também de como a Covid-19 está afetando os índios, né, na aldeia.
Então, ela explicou que quando um índio morre, por exemplo, eles não podem fazer um velório, não pode cantar, não pode fazer o ritual que eles fazem, né? E realmente é um genocídio que está acontecendo com a Covid-19 lá com os índios, né? Então, para ela, ela diz que os idosos, ver os idosos morrendo, que para eles é sagrado, é como se fosse uma biblioteca viva, né? É desesperador ela ver isso acontecendo. E lá não tem como se isolar. Como que você se isola numa aldeia, né? Então, ela também chama a atenção desse racismo ambiental que está acontecendo por lá também, por ser índios, né? Por ser minoritário, por também estar nessa luta, né? Então, a gente vê que essa infraestrutura e a falta desse serviço básico vão sim dificultar todo esse processo de isolamento e, consequentemente, a perspectiva de um controle, né, um combate adequado ao Covid-19. E quando a gente fala para as pessoas fiquem em casa, não saiam de casa, se protejam, se cuidam, a gente está partindo de uma premissa de que todas essas pessoas têm uma casa, todas elas têm uma casa adequada com essas condições básicas, só que não é assim. A gente viu ali os dados, quantas pessoas moram em lugares inóspitos, né? Essas que estão nos dados, né? Então, a partir desse momento que essa população está colocada nessa situação de contaminação, de uma exposição maior, e, consequentemente, não tenha uma correspondência de um tratamento, né, de um tratamento adequado, a chance de mortalidade vai ser, sim, infinitamente maior, né? A gente não pode falar que está sendo afetado do mesmo jeito. A gente não jamais pode afirmar isso de que esse vírus está sendo igual para todo mundo, porque não está sendo, né? Os dados nos mostram que não está sendo igual para todo mundo. Então, o racismo ambiental aqui no Brasil, essa política de morte que a gente estabelece, né, para essa população pobre, para essa população negra, para essa minoritária, essas populações minoritárias aqui, existem apenas dois caminhos nessa pandemia para elas. Ou elas vão morrer por Covid-19, ou elas irão morrer por fome, né? Então, eu queria deixar essa imagem para vocês pensar e ver de tudo que eu falei, mais essas imagens, se realmente essa pandemia, se realmente esse vírus é igual para todo mundo, se realmente nós estamos no mesmo barco, igual muitas falam, né? E é isso, galera, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Parabéns, Renata, pela apresentação. Gostei muito do que você falou, apesar de ser duro de ouvir, mas é necessário falar sobre. Parabéns, foi uma apresentação muito boa. Obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, gente. Oi, Renata. Oi, Clarice. Beleza? Obrigada pela apresentação. Eu acho que eu não canso de falar o quanto que é satisfatório e importante, na verdade, ter agora no laboratório de limnologia da FRJ representatividades tão importantes, tá? E pessoas dispostas a falar sobre o tema e mostrar a face mais dura dessa sociedade que a gente vive. E, na verdade, eu não tinha uma pergunta, mas é uma reflexão, uma reflexão não é uma pergunta, talvez. Se você vê, enquanto você está estudando as nossas instruções normativas da legislação, né, dentro dos nossos instrumentos de gestão ambiental, por exemplo, se você acredita que o texto é igualitário
prega a equidade, né, igualdade, ou se já no texto, nos textos, você leu aí, você colocou o artigo 225, né? Isso. Da Constituição, e depois os demais, né? Se você já pegou para ler e se você vê que no texto a gente já tem uma defasagem, ou se é mais mesmo na aplicação da lei e das políticas, Sim. isso falha. O que você acha? Então, eu acho os dois. Eu acho que sim, tem uma defasagem no texto, por conta do que eu falei, né? A falta de representatividade nessas discussões, por exemplo. Então, se você não tem ali um indígena para falar o que ele sofre, o que ele sente, o que ele está vivendo, se você não tem uma mulher, se você não tem um negro para falar, por mais que ele falar é algo de todos, só que você não sente que realmente é algo de todos. Não tem que estar realmente explícito. Para algumas pessoas, realmente você precisa da escrita explícita, né? Então, essa falta de representatividade, eu acho que é o pior de todos nessas discussões, nessas questões. Você não ouvir o outro, você achar que deve ser aquilo e votar, ou simplesmente nem achar, nem ouvir, nem procurar saber. Também essa falta de representatividade que de todos foi o, assim, para mim é o pior, que não resolve. Mas eu acredito que, assim, muita coisa hoje está se tornando está melhorando assim nessas questões, sabe? Porque diferente nos Estados Unidos, aqui esse racismo ambiental acontece também com pobre. A gente tem uma pobrefobia aqui no Brasil, né? Então, não só pessoas negras, então um branco pobre também está no mesmo barco, assim. Ele pode achar que não, mas ele está no mesmo barco dessas questões que acontecem aqui no Brasil. Eu acho que também essa falta das pessoas não se reconhecerem como alguém que está sofrendo esse ônus também é um problema. E ela não se reconhece, então para ela, ok, ela não está ali naquela questão. E principalmente essa falta de representatividade na legislação, na hora de montar, nas discussões. Eu acho que assim, é o principal de todos, sabe? O que mais falta. E com isso não melhora, assim, muitas das coisas. É que eu fico pensando assim, né? Porque a gente tem uma questão. Eu dei há pouco tempo uma aula com. Eu estava com a Ana dando aula numa disciplina, e eu falo um pouco sobre utopia, e cito até um texto do Eduardo Galeano, que ele está citando, né? Um amigo dele, que fala que a utopia serve exatamente para caminhar, né? A gente tem que ter um sonho, né? Um sonho de uma sociedade igualitária e equidade ambiental e social. Mas o que eu penso bastante, e por que eu estou trazendo essa coisa da utopia? Porque a aula era sobre gestão participativa. E é por isso que eu te perguntei, porque, assim, quando a gente pega as leis, né, e as políticas nacionais que nós temos, elas são bem completas no sentido de, poxa, vamos fazer uma gestão participativa do meio ambiente, né, e isso cria uma anomalia bizarra, porque tem um racismo ambiental óbvio, lógico, e racismo estrutural, e todos os racismos possíveis, e mesmo assim, mesmo com a gestão participativa, os nossos instrumentos legais falham, assim, bizarramente, né, para dar a participação e a voz para quem deveria ter voz, né? Então, é só por isso que fiz a reflexão aí contigo, mas eu concordo com você, é isso mesmo. Com certeza, a gente vê muitos avanços que aconteceram, por exemplo, no governo Lula, que foi botado obrigatório as escolas estudarem sobre populações negras, afrodescendentes. A ementa é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Só que na hora de aplicar, você tem um professor branco burguês. Então, assim, não basta também você só ter essas questões, é toda uma estrutura. Chega no final, não dá certo. Você teve algo maravilhoso pensado. Eu cheguei a pegar um pouco dessa aula. E no final não era aquilo que era para ser passado. Você não tem uma pessoa que sim, que sempre lutou para ter propriedade de falar daquilo, né? Então isso também costuma ser ruim. E também aqui no Brasil a gente
costuma só lembrar de negros no 20 de novembro. Aí você vê eventos de tudo quanto é lado. Não, a luta é diária. A luta é todo dia se morre, todo dia mata, todo dia a estatística sobe. Então a luta é diária. Você não tem que falar disso só em novembro, só no dia 20 de novembro. Então, por isso que muitos se revoltam, falam, não, novembro eu não vou fazer palestra. Óbvio, a luta é diária, você não tem, como o índio também, o dia do índio, como qualquer coisa minoritária, é uma luta diária. Então, você também não tem que lembrar só daquilo porque existe um dia específico, né? Também é toda uma cadeia, toda uma coisa também em volta que acaba não dando certo, né, também. Depois eu falo mais. Vai lá, fala aí. De gente falando. Eu queria fazer, primeiro, assim, falar que eu fiquei muito feliz de ver uma mulher preta que estuda um tema proposto por um homem preto, assim, que protagonismo bonito de se ver e tão difícil, né, da gente, infelizmente, por questões óbvias, né, que até hoje persistem da falta de acesso dos negros às universidades e academia, a gente ter a oportunidade de ver isso, né? De ver uma mulher negra na academia estudando um tema proposto por um negro. Acho que eu gostaria de ver isso muito mais vezes. E uma coisa que eu fiquei pensando, Renata, é se você tem... Quais são suas perspectivas, na verdade? Você, no futuro, você acha que as coisas vão melhorar ou você não tem muita esperança em relação à situação do racismo? Juliana tá fazendo pegadinha aí, Renata. Não, então, Juliana, obrigada pelo elogio, muito obrigada. E fiquei até sem palavras. Não, sério, obrigada pelo elogio, eu gostei muito. Realmente eu também acho importante. Eu não tive isso, né? Na minha época, ninguém falava disso. Então, assim, isso é muito importante. Hoje em dia eu poder passar. Eu fiz formação de professores, né? Então, eu já trabalhei em colégio. Então, é importante, eu trabalhei na Prefeitura do Rio, então era mega importante o papel que uma professora fazia dentro com criança de 4, 5 anos. Então, assim, foi muito legal, muito importante realmente isso. E tomara que que a gente fez alguma diferença na vida delas, né? Mas pensando no que você falou, então, é difícil essa pergunta, porque o que acontece hoje é que, tipo, as pessoas perderam o medo de se mostrar racista, perdeu o medo de tudo, sabe? Eu falo com as pessoas, falo, cara, no mundo, para mim, o Brasil é o país mais racista que tem no mundo. Aí as pessoas falam, mas nos Estados Unidos existe a Ku Klux Klan que mata. Cara, eu prefiro 1000 vezes viver num lugar que exista um grupo que eu sei que vai me matar do que eu ir para uma entrevista, passar por aquilo tudo, o cara chegar para mim e falar que eu tenho um currículo excelente, mas eu não faço perfil da empresa. Então, eu prefiro, sim, 1000 vezes ter uma Ku Klux Klan do meu lado do que esse cara que tem esse racismo velado aqui, que também pode me matar. Então, assim, tem vezes que eu acho que sim, vai melhorar, e tem vezes que a gente sofre boicote por coisa nada a ver, que você pensa, fala assim, caraca, é porque eu sou preta. Entende? Eu não posso estar fazendo o que eu estou fazendo, eu não posso estar nesse protagonismo, igual você falou, não posso. Isso não é meu lugar, e não é seu lugar, você tem que ficar no seu lugarzinho, quieta, de preferência muda. Então, assim, eu vejo também que tem mais espaço hoje, as pessoas falam mais, é mais aberto para se discutir, para fazer várias coisas pela luta, mas também tem essas coisas veladas, que quando eu estou pensando que eu dou 5 passos, eu volto 30 para trás, quando eu vejo essas coisas, entendeu? Mas na perspectiva de discussão, de percepção, de espaço, com certeza melhorou. Com certeza as pessoas hoje se enxergam mais. O próprio cabelo, hoje em dia, eu gosto muito de ver nas escolas as crianças com black. Na minha época, isso não existia.
Então, assim, nessas pequenas percepções das meninas fazerem transição no cabelo, deixarem, então essas coisas na minha época não existiam. Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, estamos não a passos largos, não como deveria ser, mas sim, estamos caminhando, assim, lentamente. Mas eu não sei se, sei lá, na minha próxima geração se vai estar bem melhor, por exemplo. Não acredito muito não, porque as pessoas estão se mostrando muito mais hoje, assim, sabe? Mostrando muito mais racista. Antes ainda era bem mais velado, hoje em dia já está mais escancarado, né? Assim, digamos. Tem uma coisa que eu fico pensando, assim, eu não sei às vezes se o racismo tá pior. Eu só acho que às vezes ele é mais filmado, mais printado, é mais divulgado, né? Porque eu acho que sempre foi assim. Só que hoje em dia, alguém fala alguma coisa para você, você vai lá e grava. E você tem uma prova, você vai e filma. Então eu acho que isso fez a gente ter a percepção de que tá pior, mas eu acho que sempre foi a mesma coisa. Só que o que me preocupa, na verdade, é o fato da gente ter um governo, né, que nega o racismo, né? Porque negar que isso acontece impede que se tomem medidas para que a coisa melhore, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma esperança que parte, tipo, das pessoas para o poder público. Eu acho que a mudança vai ser nesse sentido, e não do poder público tomar alguma medida prática que vá mudar alguma coisa, sabe? Porque eu vejo isso também. Eu vejo as crianças têm acesso a livrinhos de história com personagens pretos, bonecas, super-heróis, coisas que a nossa geração não teve. E isso fez a gente crescer com uma percepção da realidade totalmente distorcida e descobrir sempre a negritude da pior perspectiva possível, que é se dar conta de que você é preto quando fazem piada do seu cabelo, quando você nunca é a menina mais bonita da turma. Você sempre percebe a sua negritude pelo pior lado possível, que é o de detonar a sua autoestima e fazer com que você se sinta uma pessoa inferior, né? E eu fico feliz dessas novas gerações, essas coisas positivas, os desenhos e filmes e livrinhos, chegarem antes dessa influência negativa, porque talvez essas crianças, quando chegar esse momento, elas vão saber responder, elas vão saber argumentar, vai saber onde recorrer, né? Porque afinal de contas racismo é crime, então ela já vai ter essa concepção toda formada. Mas, de fato, eu acho que vai ser mais uma mudança das pessoas para o governo, porque o governo, principalmente esse governo atual, de tomar alguma atitude prática que mude mesmo. Sim. E também quando a gente vê pessoas, o Lewis Hamilton, por exemplo, quando você vê aquele cara sendo o maior do mundo na Fórmula 1, cara, isso é sensacional, isso é sensacional, a mídia, pessoas, e ele lutando com camisa, protestando, falando. Então, quando você tem uma pessoa tipo Lewis Hamilton lá num esporte caríssimo, que só tem ele, de como assim, cara? Se a gente for pensar o Brasil mais preto fora da África, como assim? Ele é o primeiro, você tá entendendo? Então, assim, quando a gente vê caras tipo ele, assim, personalidades que estão lá no topo, começa a surgir também uma luz no fim do túnel, e pela internet também, eu super acho. A internet, o celular, melhorou muito isso, que hoje praticamente muitas pessoas têm acesso, muitas pessoas veem o que está acontecendo. Então, com certeza, isso ajuda muito. E do nosso governo, eu super acho que também muitas pessoas estão assim se mostrando por conta do governo. Eu também acho que ele influencia a pessoa. Ah, ele também está falando,
Então, também, então, assim, isso aí vai surgindo, eu acho que está surgindo mais, eles realmente não estão ficando mais calados, né? E aí também, outra coisa, a pessoa sabe onde recorrer e tal, tem a lei para isso, só que o juiz, o cara lá do STF, o cara aqui da comarca aqui, não, ele é um burguês, ele não entende. Então, assim, também é outra coisa que você tem que lutar contra isso também. O cara tá lá, o cara sempre foi da elite, o cara sempre branco, burguês, um homem. Então, você também encontra isso, você vai, consegue a atenção da mídia, consegue os meios legais, tem uma pressão, só que quando chega no cara que é para decidir realmente, ele também não faz o papel dele, porque para ele nada a ver também. Para ele é um branco, ele é um homem branco, ele é da elite. Então a gente também encontra muito essas coisas que eu espero que com o nosso acesso à universidade, o nosso acesso maior, que isso realmente vem mudando daqui a um tempo, né? Hoje a gente já tem advogados igual aquela advogada de Caxias que saiu presa de dentro do... Hoje em dia ela já tem um escritório para atendimentos negros, então assim, na época da minha mãe nunca que isso iria acontecer, nunca, jamais. Então, essas também pequenas coisas eu também acho que tá melhorando, tipo uma luz no fim do túnel, quando a gente vê certos profissionais assim, né? Mas obrigada. Eu acho que vai muito também do que vocês estão falando aí, daquela questão que a gente levantou lá na reunião da Belímino, da referência, né? Tudo que a Renata falou aí, de trazer, acho que as referências, elas estão mais presentes, e isso é uma luz, essa é a luz no fim do túnel. Essas referências que a gente tem agora, que antes a gente não tinha tanto. A gente tinha referências muito distantes, né? Ah, Martin Luther King, Malcolm X, os caras 80 nos Estados Unidos, quem são esses caras, né? E agora eu acho mais próximo, e quando a Ju coloca a questão do povo, né? O povo não vai ser via governo, vai ser via povo, mas haja visto que nós estamos numa democracia, que o poder do povo, né? Os governos são o poder do povo, emana do povo. E quando a gente vê esses resultados das últimas eleições, que você tem um aumento de vereadores negros e vereadoras negras e presença, né, de uma representatividade maior, inclusive de LGBTQI+, né, é um aumento da representatividade geral, acho que é isso. Vai demorar, né, porque nada é rápido, mas está mudando, né, vai mudar. Meus netos devem pegar alguma mudança um pouco mais significativa. Interessante de você viver um pouco mais é você ter posso falar? Claro. De ter a possibilidade de a gente ver e ter vivido algumas circunstâncias. Eu vou falar de algo agora que me engasga um pouco. Eu fui diretor de uma instituição em 1996. E eu estava, na verdade, quando eu assumi a presidência da instituição, eu substituí o negro, né? Mas o engraçado é que quando eu sentei a primeira vez para conversar com as mães das crianças, a coisa que mais me incomodava era o fato de vivenciar todos os dias um conjunto de crianças que eram excluídas por uma questão social, e aí eu tinha cores diversas da pele, né, de diferentes raças, diferentes religiões, mas eu tinha especificamente um olhar para um grupo que, para se sentir melhor, tinha que colocar no cabelo um pedaço de pano, sacudir a cabeça, né? E eu me reuni uma vez com as mães e eu via crianças que a mãe passava venê, as crianças tinham 4, 5 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso? E aí elas tentavam me convencer de que era necessário porque o cabelo era ruim,
E isso, para mim, me incomodava assim, de uma forma que dificuldade de trabalhar. Falar, puxa, olha só, o meu cabelo também não é bom. Ah, não, tio, não sei o que, lógico, mas eu sou branco, né? Apesar de ser neto de negro, eu sou branco. Então, para mim era mais fácil, muito mais fácil. E aí, quando eu olho hoje na rua os cabelos, isso até hoje mexe extremamente comigo. Eu acho assim, extremamente importante quando você olha, só olhar o cabelo das pessoas hoje e ver a possibilidade de se fazer representar, né? Se fazer mostrar, de assumir, né? E eu acho isso fantástico. Eu acho isso assim extremamente interessante. Aí assim, a sua fala hoje me recorda. Eu sabia que eu ia ter dificuldade de falar sobre isso. Toda vez que eu falo sobre isso foi difícil na época para mim. Quer dizer, eu tenho que bater em cima disso. Numa reunião onde eu era o branco, né? Mães negras, pobres, e aquilo, lógico, sempre, né, a gente vê na instituição o quê? Normalmente é a mãe solteira, que foi abandonada pelo marido, e que a filha está ali, aquela velha história, né? Mora numa favela. E assim, então, eu acho extremamente importante, porque, como você falou, tem uma questão mesmo, às vezes, até da falta de percepção, né? De que não é porque quer o negro, eu quero matar o negro. Não, não é isso. Existe todos os lados. Existe aquele que tem realmente um problema com a questão raça, mas existe aquele que não. É porque é pobre, porque vive ali, porque a maioria daquela da favela é negra, é pobre, tem todo um contexto. Mas poder assumir essa questão, né, do seu pelo, dos seus hábitos, isso é fantástico. E aí eu acho que a questão, sim, de aumentarmos essa representatividade de forma, lógico, de cotas, de políticas, de trazer essas discussões, de trazer essas questões também para a questão religiosa, né? A gente sabe que isso também é problema hoje, tem muitas instituições religiosas de origem afro que sofrem, né? Que sofrem ataques, sofrem perseguições, quer dizer, todo esse aspecto. Mas assim, eu hoje vejo assim, essa minha experiência foi em 1900, eu vou, né? Talvez vocês não eram nascidos. 1996, 95, 96, né? E eu tive numa reunião, umas vezes eu fui numa palestra que a minha filha me levou lá na Unirio, de pedagogia, e que a discussão era sobre isso. A professora falava e que eu olhei, falei, caraca, foi a mesma questão. Eu lembro agora, isso me reporta essa situação em que eu estava numa posição em que eu enxergava e não tinha nem essa noção que eu tenho hoje da questão do racismo institucional. Eu estava longe disso, mas me incomodava da pessoa ter que seguir um padrão, seguir uma estética que é imposta, seguir, né, toda uma questão que vem lá, né, do que é belo, do que é bonito, do que é certo, né, do que é verdadeiro. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar assim. Não sei bem nenhuma pergunta, mas assim, quais as políticas, o que a gente deve voltar, para onde a gente deve observar. Eu não sei, não tenho formação para isso, não tenho conhecimento, mas eu estou sempre disposto, porque isso é uma coisa que me incomoda. Isso ficou marcado, né? Essa minha experiência que eu tive, que quando eu sentei, eu olhei e falei, meu Deus do céu, por que isso? E era difícil. Eu falava e assim, parece que eu estava batendo contra uma parede. As mães não conseguiam entendê-las. Não, mas tio não pode. Elas me chamavam de tio, né? Aquela relação, né? Eu era o presidente, mas era o tio. As crianças me chamavam de tio, mas não dá, porque o cabelo é ruim, porque não dá, porque para pentear, para isso, para aquilo. Aí se submetendo a essa, né? Essa ditadura, né? Que impõe para a gente essa forma de pensar, de tem que ser um padrão, uma lógica, né? Então, desculpa, isso aqui foi eu estou trazendo assim, uma experiência que eu vivi e que eu vivo hoje, outras ainda, mas essa ficou impregnada. Tá bom? Desculpa. Não, que isso, Cláudia. Obrigada.
Obrigada pela fala, mas a gente fica assim mesmo, cara, realmente engasga. Realmente a vontade de chorar é diária mesmo, né? Porque são falas, são frases, são coisas que sutis, que falam, que você escuta e que muitas vezes, muito tempo depois que eu vou pensar, eu falo, cara, olha o que ele falou, olha o que está acontecendo. Então, dentro da universidade, então a gente escuta cada coisa no laboratório, a gente sofre, escuta, é boicotado realmente, que na hora você não sei, eu não sei o que acontece, assim, na hora acho que nem a gente acredita. Então depois quando passa, você para pensar o que foi falado, que realmente aconteceu, o que está acontecendo à sua volta, que é aí que você vai ver, cara, que é tão surreal que parece que é mentira. É tão surreal que realmente parece mentira, mas obrigada por compartilhar, obrigada pelo elogio, mas engasga mesmo. Tem hora que realmente o choro é cada dia um 7-1 diferente, né, cara? Então você realmente uma hora tem que sair por algum lugar, né? Ou você fica doente, quando você não bota para fora, o seu corpo acaba adoecendo, né? Mas obrigada pela sua fala. É importante escutar essas coisas, ter essa percepção. Renata, Oi, Joseph. é até difícil de falar um pouquinho depois dessa fala bem emocionada do Cláudio, né? Dá até um engasgo assim na garganta, né? Porque a gente sabe que, na verdade, é a realidade de muita gente. Muita gente. Olhar isso na perspectiva de uma pessoa branca, tentando se colocar na pele de uma pessoa negra, acho que não se compara com o que uma pessoa preta passa ou sente diariamente, né? Então, fico até também me emociono também, assim, juntamente com o Cláudio, no relato dessa experiência. E eu vejo o quanto que é importante a gente discutir sobre essas situações, sabe? Eu acho que você falou muito bem sobre a questão de que a gente não deve lembrar das questões étnicas, raciais, sobre o racismo somente em novembro ou, mais especificamente, dia 20 de novembro. Acho que, de fato, tem que ser uma coisa diária, né? Porque é um problema social muito grande, é um, é, é um rombo na nossa sociedade, a gente precisa, de fato, combater isso. De fato, precisamos falar sobre isso diariamente, todo dia. É, as vidas em pretas não importam somente no dia 20 de novembro. Né? Acho que é importante levar essa bandeira nos outros 365 dias do ano. Mas é muito importante falar sobre isso. Né? Até mesmo porque eu me vejo como uma pessoa muito privilegiada pela minha cor. Né? E são tantos privilégios que às vezes a gente não reconhece que são privilégios. Né? Às vezes só tem noção de que de fato é um privilégio quando esse privilégio ele é tirado da gente. E falar sobre isso é muito bom para poder conscientizar as pessoas. Porque a gente não tem noção do que de fato, quais são os privilégios que nós temos. Então, uma coisa que eu vi recentemente não, já tem um tempinho, foi uma palestra e o rapaz ele falava o quanto que nós somos instruídos para ser racistas, sabe? Na verdade, uma pessoa branca, abre aspas, o normal dela é ser racista, porque ela é ensinada a ser racista, sabe? Esse racismo estrutural está tão entrado na sociedade que não ser racismo, na verdade, é uma desconstrução. Uma pessoa ela ser considerada não racista, ela tem que ser desconstruída. E aquilo caiu como uma bomba, assim, sabe, assim, na minha mente. Eu falei assim, caramba, de verdade, eu sou racista. E, na verdade, não ser racista é uma desconstrução pelo qual eu preciso passar. Quando vieram as questões sobre racismo estrutural, aquilo também foi uma coisa que abriu os meus olhos. Eu falei assim, caramba, de fato, o racismo estrutural é uma realidade, sabe? A gente precisa combater.
Então, eu acho muito importante essas discussões. Eu acredito também, como na fala da Juliana, do Cláudio, o quanto que a gente começa a enxergar alguns indícios na nossa sociedade, que as coisas estão começando a mudar. Essa questão do empoderamento negro, sabe? Você vê as pessoas cada vez mais assumindo seus black power, sabe? Assumindo a cultura, colocando os seus turbantes, sabe? Isso são pequenos indícios, pequenos, mas são indícios, sabe? De que as coisas elas podem estar caminhando para um ponto de virada. Ainda tem muita coisa que tem que ser feita, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas isso já me dá assim, um pouco mais de esperança, sabe? De ver um pouco mais lá na frente. Talvez não na próxima geração, talvez não na outra, mas eu acredito que pode ser um caminho que a gente vai conseguir sim. Eu tenho muita esperança nisso. Porque a gente está falando de um problema que matam pessoas, sabe? Pessoas morrem devido a essas questões. Então, é um problema social, um problema político, e vendar os olhos como o governo tem feito, na verdade, é só mais uma prova do quanto genocida esse governo ele é. Mas, assim, voltando só para o tema do seminário, o porquê que eu acho importante falar sobre isso? Porque, por exemplo, eu não conhecia, ou não entendia muito bem o termo racismo ambiental. Então, assim, poder falar sobre isso aqui também foi uma coisa muito importante. Então, eu quero até te agradecer por trazer para a gente esse conceito. Porque, apesar de que a gente observa isso na nossa sociedade, das pessoas, da população preta não tendo acesso a esse meio ambiente mais equilibrado, como se exige na Constituição, a gente não percebe que isso, de fato, é um problema estrutural, um problema racial, um problema de como o racismo ainda também está na nossa sociedade. Então, foi muito bom. Obrigado por você ter trago esse tema para a gente. Mas, sim, voltando para a academia, como nosso papel de cientista, você poderia identificar como que a gente poderia utilizar o nosso poder dentro da pesquisa para poder diminuir as questões do racismo ambiental? Obrigada pelo elogio, pela fala também. E eu concordo muito do que você diz do racismo estrutural, por exemplo, que uma pessoa como eu, outra pessoa preta que tem uma fala, que estudou, sabe do que está falando, sabe daquilo, né? Quando a gente vai falar algo sobre isso, quando a gente vai se impor falando assim, a gente é visto como alguém que não tem humildade, é visto como uma pessoa soberba, eles te botam várias características do tipo para, tipo, não legitimar a sua fala, sabe? É sempre como soberbo, é sempre omitido, olha só como ela fala. Isso você percebe que é do racismo estrutural, aquilo que eu disse, né? O Você é violento preto. também, né? Até Sim, legitima você como violento na questão. sim, a nossa fala só escutam assim, e mesmo assim criminalizam. E mesmo assim, quando você vai protestar, estão criminalizando o que a gente está falando. Mas isso da gente falar, da gente, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei para isso, você é o arrogante. Então, você vê que se fosse uma pessoa branca, jamais falariam que você é metido, jamais falaria que você não tem humildade, jamais falaria que você é arrogante. Então, isso realmente é do racismo estrutural, né? Como você falou. Mas quanto à outra pergunta, olha, eu não vou te falar, tem que fazer isso, né? Eu não saberia te falar assim, cara, o que fazer, mas eu acho que o caminho de tudo, o estudo, acho que se todo mundo soubesse a história do país em que vive, todo mundo soubesse o que realmente aconteceu, né? Como eu disse, a nossa história é contada por brancos. Então, se todo mundo estudasse realmente, soubesse a importância das cotas nas universidades, soubesse a importância das cotas na pós-graduação, a importância de você ter pessoas ali para
olhar naquela banca, né, que eu acho que agora o UFRJ vai ter de cota. Isso, sim, realmente é muito importante. Dar espaço do que você puder fazer, sabe? Porque muitas vezes é falta, muitas vezes não, é falta de oportunidade, é a falta de espaço que você não tem, sabe? E quando você consegue, sempre tem alguém para te puxar, sempre você realmente sofre um boicote, tipo, é um boicote, assim, realmente, sabe, do que acontece. Então, acredito muito que se todo mundo conhecesse de verdade a história, sabe, as coisas seriam um pouco mais diferentes. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem a importância da luta, como que foi para chegar até aqui, como que muita briga, entendeu? E assim, não conhece a história do próprio país que vive. Então, não sei se alguém quer, a Juliana se quer acrescentar um pouco mais, mas é isso, lutar, não ficar perguntando por quê, ou tentar não legitimar o que a pessoa fala, sabe? Ajudar no que for preciso. É isso, dar voz. Eu acho que a gente precisa disso, de ser ouvido, mais do que tudo. Eu fiquei pensando, Joe, da gente, né, como ecólogos, de questionar essa questão do racismo ambiental, que muitas vezes a gente acaba tendo que dar aula, alguma coisa assim. E eu acho que talvez seja importante também a gente. É claro que a gente vai ter sempre, carregar sempre aquela visão dos ecossistemas per si, né? Mas tentar passar a questão de que hoje em dia, né, é quase que impossível você pensar num ecossistema sem interferência humana, né? E eu acho que pensar nessas interferências sobre uma perspectiva social também, né? Então, por exemplo, a gente pode abordar racismo ambiental quando falar sobre poluição e despertar essa curiosidade nas outras pessoas de tentar como você estabelece esse link entre por que existem pessoas que moram ali na favela da Maré de frente para o canal do Cunha e por que essas pessoas estão nessa condição de poluição, de estar num ecossistema totalmente degradado, e enquanto nos bairros da Zona Sul, por exemplo, é super valorizado ter uma árvore na sua janela que você possa abrir e tem um ventinho e ter uma vista para o mar e ter a oportunidade de ter um jardim na rua, né? A valorização da natureza, né? Esse paisagismo, né? Está muito associado aos bairros de classes mais altas. Enquanto a pessoa que mora numa área periférica, num bairro degradado, ele tem que lidar com o ecossistema no seu estado pior possível, né? Então, acho que talvez sempre que a gente tentar entrar nessa questão de poluição e tudo mais, a gente pode sempre dar uma pincelada na questão social. Entendi. Com certeza, Então, você falou muito bem. A gente tem um problema na SEDAI, a Zona Oeste. O Guandu fica na Zona Oeste. Por que aquelas pessoas estão sempre com falta de água? Por que são os primeiros a ficarem sem água há dias? Lá você tem aquela empresa, que eu esqueci o nome, que existe, aquela chuva de prata na Zona Oeste. Duvido, já pensou se aquela empresa estivesse na Lagoa, se estivesse na Gávea, aquilo não estaria acontecendo. Você tem o bairro mais quente do Rio de Janeiro, que é Bangu. A Gávea, o Horto, não é um bairro mais quente, o que a Juliana falou, arborizado, então você pode ver, lá chove muito mais, é outra questão, então isso é mega importante a gente passar e levar isso quanto ecólogo também para a sala de aula, né? Questionar essas coisas. A Covid, a água e o sabão você já está se protegendo, nem o álcool gel, água e sabão. Como se aquelas pessoas não têm água? Como
se elas moram num lugar que o esgoto a céu aberto, não tem banheiro, 10 pessoas num cômodo. Então, realmente, essas questões, isso aí é muito nítido, né, pra gente. Então, tudo parte de uma questão de conscientização, né? Nossa papel como ecólogo estaria aí, né? Tentar intermediar esses meios, né? Para poder gerar essa conscientização na população. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, de perguntar alguma coisa? Tanta coisa que a gente quer falar. Né? Eu queria só propor de novo uma reflexão aí que chegou, aproveitando que o professor Fábio está por aí também, que ele é mais filósofo. Aqui. Boa tarde. Porque enquanto Morri. enquanto o Cláudio falava, assim, veio um pouco também da experiência que eu vivi, eu sendo filha, né, de um pai negro e alisando meu cabelo desde os, sei lá, 8 anos de idade, eu acho. Não, 9 anos. Ou raspando a cabeça praticamente, para não ter que lidar com meu cabelo crespo, ou alisando, por escolha minha, vindo de uma família privilegiada, né? Pai professor, mãe professora, branca, mas eles não colocavam na minha cabeça que eu tinha que alisar meu cabelo, mas de uma maneira ou de outra, sim, colocavam. Minha avó alisava o cabelo crespo. Eu, nessa experiência toda, e o que o Cláudio trouxe, falando desse empoderamento do look, né? Do que a gente veste, do que a gente põe no cabelo, até os produtos, a indústria que está sendo virada agora para a gente. Eu fiquei pensando, ficou batendo na minha cabeça, depois alguém falou aí da estética. A estética como força motora dessa transformação e desse empoderamento negro atual, assim. Eu acho importante a gente retomar o conceito de estética, né? Que vem lá da arte, né? E a gente ter... E a minha reflexão tipo o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O rompimento das barreiras via estética ou a estética sendo a motora para fazer o rompimento e diminuição do racismo, né, ou trazendo mais empoderamento ao negro. E aí eu estava lendo aqui umas coisas assim, sei lá, de empoderamento e tal. Chegou alguma coisa aqui em casa, eu não sei o que é. Mas a minha reflexão é essa, se vocês acham o que veio primeiro, é essa nova ordem da estética para o empoderamento negro ou vice-versa? Vocês veem alguma relação disso? Peraí. Eu vejo que primeiro, por exemplo, eles nos ridicularizaram com nossos traços, a boca, por exemplo, cabelo, nariz, o corpo. Então, o corpo, quando não é sensualizado, né, um corpo negro, por exemplo, de vários aspectos, né? Então, muitas das vezes eu vejo o corpo sendo sensualizado, né? E ridicularizado muitas vezes, né? Como a boca, porque eu falei para vocês. E hoje em dia a gente vê gente fazendo preenchimento labial. Então, hoje em dia a gente vê e não, esqueci o nome do produto que eles colocam, por exemplo, para aumentar as nádegas, aumentar a coxa, preenchimento labial. Então, assim, primeiro ridicularizam, né? Faz você odiar. Botox. Primeiro ridicularizam para depois te copiar, né? Então, com certeza, a questão da estética, eu vejo que hoje em dia, acho que foi o primeiro, assim, nas crianças, é lindo de ver, assim, eu estava muito tempo fora de sala de aula, né, quando eu entrei na faculdade, então quando eu voltei, que eu vi as crianças realmente com o cabelo delas, com tiara,
pintando a boca. Na minha época, jamais eu vi. Então, assim, essa questão da estética realmente eu acho muito forte. Que primeiro vão te ridicularizar para depois te copiar, entendeu? Então é febre, todo mundo quer ter uma boca grande, todo mundo quer botar silicone, coisas, traços que são nossos, né? Então, realmente, eu vejo essa questão da estética, assim, desse jeito. É a nova ética. Se a gente rompe com a estética, a gente consegue chegar a algum lugar. Será? Será? Enfim, era isso. Obrigada, Rê. Valeu. Uma coisa que você falou agora da estética que eu fiquei pensando é que muitas vezes as pessoas, elas não têm noção do que por exemplo, alisar o cabelo, né? Então, assim, eu lembro que a minha tia falava que quando ela ia para uma festa, se reunia ela e as amigas, né, que também tinham o cabelo cacheado, crespo, e pegava uma tábua de passar, esticava o cabelo e passava o ferro com brasa dentro do cabelo, aquele ferro pesado de quente pra caramba, e assim, várias vezes queimavam a cabeça porque o ferro encostava muito próximo do couro cabeludo. Então, assim, olha o sofrimento que alisar o cabelo tinha. E não só, assim, muito recentemente, ainda todas as químicas queimam e machucam. E sem contar, por exemplo, tem um filme na Netflix, aquele que eu te falei, Clarice, eu esqueci, que mostra de uma mulher negra americana que cresceu com a mãe ali. É alguma coisa por um fio. Eu já vi esse filme. E aí ela mostra a infância dela, como ela se privava de brincar, porque a mãe falava que ela não podia suar, porque se suasse o cabelo ia ficar cheio de frizz. Ela não podia nadar, porque se molhasse o cabelo, a escova ia embora. Então, assim, isso vem de tanta privação para a gente tentar se enfiar numa caixinha que, assim, não foi feita para você. Não, e se a gente pegar a estética, o âmago do racismo é estético, né? É cor. Sim. É cor de pele, é cor da minoria, né? Então. Não, fora o produto. Até ontem não tinha um produto para cabelo cacheado crespo no Brasil. Não, agora você tem. Até ontem não tinha, assim, como assim não tem uma empresa que isso é lucro, isso é dinheiro, também você tem dinheiro, pessoas presas também compram, consomem. Então, como assim você não tem uma empresa grande que não, vou fazer produto para cabelo? Não existia até na minha infância, ontem, não existia isso. Tem vários setores que o balé, por exemplo, você vê uma criança negra no balé, ela tem que botar aquela sapatilha rosa, aquela meia calça rosa, aquilo que faz parte da perna, faz parte do corpo, porque o balé é russo. Lá no Russo não tem negros, então... Oi? Renata, eu acho até que existia, mas existia dentro de uma ótica de é o Enê, é aquilo. É aquilo. Hoje eu acho que a mudança e a aceitação daquilo, e até um pouco da melhoria do poder aquisitivo, né? A gente hoje tem um pouco, isso também fez. Aí E aí você se aceitar, não adianta você só fabricar Enê, porque eles querem usar o cabelo daquele tipo. Então acho que essa mudança é que fez o olhar. Antes não, era uma imposição e aí eu me acomodava naquela situação. Não, o produto é para você isso aí, ó. Você vai usar o Enê porque você tem que ficar igual aquela. Ou você tinge de louro, você tinge não sei o quê, você toma banho de água sanitária, sei lá o quê. Mas o que a gente tem para vocês é isso. Eu acho que houve essa pequena mudança. Eu falei, não, mas eu quero meu cabelo assim, enroladinho. Né? Aí, um pouco da melhora do poder aquisitivo também, isso ajudou. Eu falei, peraí, não podemos mais perder dinheiro, eles chegaram, eles estão ocupando espaço, eu acho que isso é legal. E aí eu acho que houve essa inversão, e aí essa que é legal da conquista, né?
Que era aquele negócio, não adianta ficar batendo, né? Que no meu discurso era aquilo, parecia que eu estava batendo contra uma parede, entendeu? Não adiantava eu falar, né? Porra, não, porque, meu Deus do céu, não pode ser assim, tem que se enxergar diferente, autoestima, você tem que gostar mais de você tem que gostar do seu rosto, vocês são bonitos, né? Mas não adiantava eu falar. Essa é aqui no meu discurso. Desculpa, eu voltei novamente para... Tá certo, tá certo. Essa era a ideia do discurso. A gente vê hoje a Avon, que é uma empresa popular de maquiagem, hoje que a Avon descobriu o colorismo, descobriu que não existe 2, 3 tons da pele negra para corretivo, para base. O que é nude? O que é batom nude? Se eu passar um nude, vão achar que eu estou num picadeiro, que eu vou fazer alguma apresentação do tipo, né? Então, assim, hoje essas indústrias também descobriu uma palavra colorismo. São vários tons de pele negras. Eu tenho primos, tios muito mais retinto do que eu. Eles vão usar um tipo, eu vou usar outro, mas eu também sou negra da mesma forma do que eles, né? Peguei uma Renata falado de estudar, eu peguei 2 livros. Você quer falar, Fábio? 2 aqui. Opa! Tudo bom, minha gente? Desculpa eu ter chegado tão tarde, porque a gente chegou aqui em Santarém com certo atraso, então eu só peguei o fim do debate, mas eu vou depois recuperar pelo YouTube, mas estava passando mesmo para mandar um abração, um beijo grande aqui para minha amiga Renata, que estava com saudade dela, e para vocês todos. Eu queria aproveitar e deixar uma dica. Muito bom te ver, Renata, parabéns, viu? Pelo que eu vi do debate aqui, tenho certeza que você deu um show aí para a turma. Mas eu queria aproveitar e deixar uma dica para vocês. Vocês sabem que eu adoro literatura e tal, e eu recentemente, foi muito por acaso, eu entrei em contato com a literatura de uma escritora chamada Octavia Butler. Ela era a norte-americana, ela faleceu cedo, com menos de 60 anos, e é uma escritora negra de ficção científica. E assim, é simplesmente espetacular. Tanto a protagonista das histórias dela, normalmente, são mulheres, e é muito... Eu abri o livro chamado Parábola do Semeador. Ela tem uma dupla, Parábola do Semeador, Parábola dos Talentos. Assim, a primeira página, quando ela descreve, é um livro que ela escreveu há uns 30 anos, mais do que isso, talvez 40 anos atrás. É exatamente o tempo que a gente está vivendo hoje. É a pandemia, assim, mas sem tirar nem pôr. É um negócio impressionante. Então, eu recomendo muito fortemente. Ficção científica é um gênero, a maior parte escritor masculino, branco, europeu ou norte-americano, e ter essa senhora que começou a escrever os primeiros contos dela com 12 anos de idade, de uma origem super humilde, e vencer, reconhecida hoje como uma das grandes escritoras de ficção científica, e acabou nesse ano de 2020 que saíram alguns livros dela em português aqui no Brasil pela primeira vez. Então, eu recomendo fortemente a leitura, um baita exemplo de uma pessoa que contra tudo e contra todos venceu nisso. E é um barato. Tem um homem grávido nas histórias dela, assim, muito diferente. É uma ficção científica que eu recomendo fortemente. Mas parabéns, viu, Renata? Um beijo grande. E eu logo vou ver no YouTube para a gente conversar mais depois. Beijo grande para vocês todos aí, de Santarém. Obrigada, professor. Caramba! Nossa! Obrigada pelo elogio, cara, sabe? Sou tua fã. Então, se você falou isso, eu acredito que foi bom mesmo. Obrigada pelas dicas. E foi bom você falar de um livro, desse livro que também tem um de uma moça americana também. Se chama Toni Morrison, O Olho Mais Azul, o nome do livro. Também muito bom, de que ela tem uma percepção ótima, ela ainda adolescente. Assim, maravilhoso o livro, assim, vale a pena. Obrigada pela participação. Eu nem tinha te visto. Ainda bem, senão eu ia passar mal. Obrigada, professor. Aqui, depois me fala o que você achou.
Pode deixar, eu vou falar sim, deixa comigo. Nem pra conhecer. Ô, Renata, Toni Morrison, Octavia Butler, eu já tinha ouvido falar, Fábio. Obrigada por ter lembrado aí. E eu comecei a ler. Muito legal, vale a pena. Eu estou começando a ler agora só, mas vale muito a pena. Muito legal. E Ju falou do Laurentino aí, e qual é o outro? Eu peguei esse daqui do Laurentino, eu acho muito bom, que é específico sobre o Brasil. E esse clássico da Angela Davis. Angela Davis, isso ali. Beleza. Tem vários brasileiros também, muito... Djamila, ela é maravilhosa, tem alguns muito bons. Esses dias eu vi uma coleção para criança e falavam nomes do Mandela, Dandara, várias personalidades negras, né? E essa semana a gente foi surpreendido por uma portaria não sei o nome, do Bolsonaro, em que ele retirou o nome de várias personalidades negras no Brasil, sabe? Uma lista que já estava defasada e ele ainda retirou ainda os que já das personalidades negras que nós tínhamos lá e que ele retirou. Então realmente é um momento de tristeza, né? De que a gente sente realmente ser eliminado, sabe? Essa sensação de que você não pertence a esse lugar, essa sensação de não pertencimento quando a gente vê uns retrocessos desses, sabe? Nos governos passados, tudo que a gente caminhou, brigou para conquistar, conseguiu, de um ano, 2, a gente voltou 30 anos. Essa é a sensação de tudo na política ambiental, a nossa luta contra o racismo, sabe? E que aí a gente vê tudo voltando para trás realmente por conta desse governo, né? E é isso. Mais alguém? Bom, então acho que é isso, né, Renata? Você estava preocupada, falando, poxa, eu tô nervosa, você é a última, né, a pressão, mas acabou que você arrasou, assim, todo mundo adorou sua apresentação, todo mundo comentou, apresentou relatos, então foi muito produtiva, teve indicações de literatura, então muito obrigada pela sua apresentação, foi muito incrível, acho que todos gostaram. E depois já vou pausar aqui a gravação para postar no YouTube, para depois liberar o link, porque é muito importante falar sobre isso, né? Então é isso. Queria agradecer de novo. Gente, eu que agradeço o carinho que sempre vocês tiveram por mim no laboratório, desde o primeiro dia que eu pisei. Muitos me receberam de braço aberto, o Reinaldo, professor Fábio, agora o Vinícius, todos sempre me trataram muito bem. Por esse meu jeito comunicativa, sempre brincando com todo mundo, fazendo palhaçada. Então, as pessoas, o Mário, sempre me trataram muito bem, me abraçaram sempre. E eu que agradeço pela oportunidade de estar nesse lugar maravilhoso, ao lado do Chico, ao lado de todos os professores, e pela oportunidade de falar, poder falar. Isso é muito importante para a gente dar voz, o laboratório, a Límino, a projeção que tem no ambiente acadêmico. Isso é muito importante para mim, estar nesse grupo, estar trabalhando com vocês. Então, eu que agradeço ao Cláudio por todos, o carinho que vocês sempre tiveram comigo, a maioria, os professores, inclusive. Então, muito obrigada pela presença, pelas discussões e pelos elogios. Se tiverem algumas dicas para me falarem também, estou aberta. Juliana, se você quiser falar algo que ficou faltando ou acrescentar, fique à vontade, pode falar, tá, gente? Obrigada. Obrigada, Fábio, você está aqui, tá? Prazer, obrigado Boa você. viagem, tá?